Para que nós possamos compreender de fato toda a extensão do amor de Deus, nós precisamos compreender algumas coisas relativas, né, ao amor de Deus, que dizem respeito ao amor de Deus, tá? E que nós podemos assim observar sobre o amor de Deus, para que nós possamos de fato nos maravilharmos, né? E nós admirarmos, contemplarmos e sermos gratos por esse amor tão lindo que é o amor de Deus por nós, tá? Há vários pontos que nós vamos estar estudando nessa série sobre o amor de Deus, tá? E o primeiro ponto, que é o ponto de hoje, é quem merece o amor de Deus, tá? Entra aquela questão sobre o merecimento do amor de Deus. Será que nós somos dignos do seu amor? Será que nós merecemos de fato o amor de Deus? Quem merece o amor de Deus? Quem não merece o amor de Deus? O que você pode fazer a respeito do amor de Deus? São essas questões, tá? São pontos que nós vamos estar estudando, tá? Primeiro, quem merece o amor de Deus? Segundo ponto, qual a prova do amor de Deus? Terceiro ponto, Deus me ama porque viu algo bom em mim? O quarto ponto o que fazer para Deus me amar mais ou menos? E o quinto e último ponto o que fazer para receber o amor de Deus, tá bom? Então esses são os pontos que nós vamos estar meditando. Hoje nós vamos estar tratando sobre o merecimento ao amor de Deus, quem merece o amor de Deus, tá? Porque nós ouvimos muito algumas pessoas falarem, né? Você merece o amor de Deus, você merece ser amada por Deus, ou você sempre essa questão de merecimento, de que nós somos dignos de alguma coisa do favor de Deus, de que nós somos pessoas boas e por sermos pessoas boas nós merecemos tudo de bom. Então são pontos assim que nós vamos estar tratando nesses estudos sobre o amor de Deus, tá bom? Sobre o amor de Deus. É isso que eu quero trazer para vocês, uma reflexão simples, mas muito direta e muito edificante para você sobre o amor de Deus, tá bom? Então vamos lá. Antes eu quero trazer um texto para vocês no que diz respeito quem merece o amor de Deus. Eu achei um texto muito lindo, não é meu, mas eu encontrei pesquisando sobre o amor de Deus, e é um texto em forma de perguntas que servem para que nós mesmos possamos rever a nossa vida, rever a nós mesmos, para que nós possamos parar e pensar se de fato nós temos ou se nós nos encaixamos dentro dessas perguntas, tá bom? Veja só, o que você faria com um funcionário que sempre fizesse o contrário das suas ordens? O que você faria com alguém em que todas as vezes que você desejasse conversar com ela, ela procurasse uma desculpa para não conversar com você? O que você faria com alguém que maltratasse o seu filho quando você os deixou a cuidado dessa pessoa? O que você faria com uma pessoa se descobrisse que ela te usou por interesses para obter alguma coisa e jamais voltaria a te procurar? O que você faria com alguém que todos os dias diz que te ama, mas no fundo ela se prostitui facilmente com seus amantes? O que você faria com alguém que gosta mais do que você tem do que aquilo que você é? Com certeza, nenhuma resposta dessas perguntas seria eu amaria essa pessoa. Com certeza você diria, eu não amaria essa pessoa, eu a trataria mal, alguns se vingariam, pagariam na mesma moeda. Mas é exatamente isso que Deus faz conosco, mesmo nós traindo Ele, mesmo a gente deixando Ele de lado, mesmo a gente virando as costas para Ele, mesmo trocando Deus por tudo e por todos, ainda assim, Ele tem um amor incondicional por nós. E quando nós falamos em amor incondicional, significa que não está condicionado ao homem e à mulher,
O amor de Deus, ele está condicionado, ele está baseado simplesmente e unicamente na própria vontade de Deus e sua decisão. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu amar pessoas que não merecem o seu amor. Pessoas que inventam desculpas para não falar com ele, que deixam ele de lado, que tratam mal a ele e seus filhos, que é a igreja. Pessoas que traem a ele todos os dias. Pessoas que buscam a Deus apenas por interesse, pelo que ele pode dar e não pelo que ele é. Pessoas que simplesmente vê a Deus como uma oportunidade de lucrar, de ter alguma coisa e de realizar os seus desejos, realizar as suas paixões, mas não querem um compromisso sério com ele. São pessoas assim que Deus ama, tá bom? Deus ama quem não merece o seu amor. Esse amor incompreensível de Deus é ele que nos constrange. Porque como compreender um amor que se manifesta para alguém que não merece? Como é que você pode amar alguém que não merece? Como é possível amar uma pessoa que só nos machuca? Como é possível amar alguém que só nos trai? Como é que a gente pode amar uma pessoa que não merece o nosso amor, uma pessoa que nos fere, uma pessoa que nos magoa, uma pessoa que entristece a gente, uma pessoa que fere o nosso coração? Como é que nós podemos amar? Essas são as perguntas que Deus responde dizendo: eu amo, e ponto final. Não depende do que você deixa de fazer. Isso aqui é um contraste entre o Deus da religião e o Deus do cristianismo, o Deus bíblico, o Deus da Bíblia. O Deus da religião ama as pessoas com base no que elas fazem. Elas têm que fazer para merecer o amor de Deus. Elas têm que cumprir os rituais para merecer o amor de Deus. Elas têm que pagar alguma coisa para que Deus assim venha a favor delas ou para que ele derrame alguma bênção sobre essas pessoas. Então o Deus da religião, ele ama com base no que a pessoa tem para dar, para oferecer ou com base no que ela faz. Isto é, amor por obras. O Deus da Bíblia ama pessoas que não merecem, nunca irão merecer ou fazer algo que as torne dignas do seu amor, do seu amor. Deus ama aqueles que estão vivendo de forma agradável a ele e ainda assim o seu amor também por aqueles que estão vivendo de forma que está desagradando a ele. Você tem que entender isso aqui, porque se você entende errado, você pensa que eu estou falando que Deus apoia o erro e o pecado. Deus não apoia o erro, Deus não apoia o pecado. Ele tanto detesta o pecado, como a Bíblia diz que ele odeia também o pecador. Você vai entender isso mais à frente, tá? Mas é preciso que nós venhamos entender que sobre toda a humanidade, vamos tirar a questão de igreja e colocar a humanidade como um todo longe de Cristo. Sobre toda essa humanidade que está longe de Cristo, que está sem Jesus, o que está sobre essa humanidade não é o amor de Deus, o seu favor de salvar, mas sim a ira de Deus, tá? João 3,36 diz que aquele que tem filho tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde, sobre este está a ira de Deus. Então a gente ouve muitas pregações dizendo para ele: Deus, ele te ama, e às vezes você está falando isso para uma pessoa que está brincando com Deus, que está fazendo coisas terríveis. Você não explica para essa pessoa que se ela se arrepender, que se ela se mudar, aliás, a sua conduta de verdade como prova de um novo nascimento, esse amor de Deus vem sobre ela como salvação. O amor de Deus manifesta-se para salvar, mas não só para salvar, para mudar também. Alguém que é impactado pelo amor de Deus, pela salvação em Cristo, ela é transformada. Ela não vive da mesma forma, tá bom? Então, sobre aquele que tem Cristo, o amor de Deus está sobre este, salvando, ajudando, abençoando sim. Sobre aquele que se mantém rebelde, aquele que é contra Deus, sobre este está a ira de Deus. É tanto que esse, se morre assim, vai direto para o inferno, tá bom? É isso que a Escritura fala. Mas vamos lá. Alguns exemplos de pessoas que nós podemos dizer que foram pessoas ruins ou que erraram em algum momento e que ainda assim Deus amou. Deus amou uma prostituta mentirosa chamada Raabe, tá? Raabe. Enquanto Deus enviava no livro de Josué alguns espias, tá? Raabe escondeu dois desses espias na sua casa.
ela protegeu a eles quando eles foram procurados e se fossem encontrados certamente morreriam. Raabe guardou eles, Raabe era uma prostituta, escondeu eles na sua casa, livrou eles, acolheu a eles, e ainda assim Deus a amou. É tanto que Raabe é lembrada e citada no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, Raabe, ela é citada também como exemplo de alguém que honrou, que glorificou a Deus. Deus amou o mentiroso como Jacó. Jacó foi um mentiroso, se passou pelo seu irmão para receber então uma bênção, tá? Foi um mentiroso sim, mas ainda assim foi alguém que foi amado por Deus. Deus amou também um perseguidor assassino como Saulo, e o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, não é? Que ele é o pior dos pecadores, ou ele, justamente ele, era aquele que menos, ele usa essa linguagem, que não merecia o amor de Deus, tá bom? É isso que o apóstolo Paulo fala de si mesmo, e ainda assim ele foi amado por Deus. Ainda o traidor Judas não foi odiado por Deus. Nós temos também o rei Davi, que não só adulterou com Betseba, como também armou a morte do marido dela. E ainda assim esse homem se arrepende profundamente e é considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e ele não merecia, pelo contrário, ele merecia morrer, ele merecia morte. Nós temos que Deus amou o endemoniado de Gadara. Quando Jesus chega lá, ele está acorrentado em prisões espirituais, tomado por legiões, ele foi liberto por Jesus também. O ladrão na cruz também foi amado por Deus, por Jesus, e salvo também. E se você não leu ainda, Marcos diz que os dois ladrões zombavam de Jesus, não era só um. Os dois ladrões zombavam de Jesus, mas em algum momento um deles foi transformado, um deles foi regenerado, e este agora que antes zombava de Cristo, passa a defender ele, passa a dizer ele não merece estar aqui, nós merecemos. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então o amor de Deus, ele é algo diferente do que é ensinado, do que nós vemos nas novelas, nos filmes, do que nós vemos aí a sociedade dizer. Porque hoje é muito fácil dizer eu te amo para alguém, as pessoas amam tudo, né? Amam animais, amam bebidas, amam comida, amam homens, amam mulheres, alguns amam as mulheres do outro, ou o homem da outra e tal. Então tudo é amor hoje. Mas na verdade esse amor, quando comparado ao amor bíblico, então ele cai por terra, porque isso não é amor de verdade. Alguém que ama nunca vai querer o mal do outro. Alguém que ama não se agrada em ferir o outro, não se agrada em machucar o outro. E quando nós tomamos por base o amor de Deus, nós entendemos que ele nos ama não com base no que nós fazemos de bom ou de errado, mas sim em que ele decidiu nos amar. Esse amor incondicional de Deus para com nós não está baseado no que nós fazemos, mas simplesmente em que ele decidiu nos amar. O amor de Deus não espera, seu amor ele realiza. Seu alvo de amar ou de amor está em pessoas imperfeitas, perdidas, algozes, viciados, desiludidos, rejeitados, doentes, presos, enfermos na alma e no corpo. Todos estes são, sim, amados por Deus. O mundo que está perecendo, Deus ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus ama, sim, todas as pessoas, independente do que elas estão fazendo. Aqueles que estão presos, aqueles que estão doentes, aqueles que são viciados, aqueles que aos olhos humanos não tem mais jeito, não tem mais solução. Estes apenas precisam entender que há um Deus que os ama e quer uma vida diferente para eles. Mas infelizmente essas pessoas rejeitam a Deus diariamente e como resultado disso vem a condenação eterna. Mas para nós entendermos ainda o amor de Deus, nós precisamos ver qual a condição do homem. Porque falar de Deus é muito lindo, é muito belo falar de Deus. Ele não tem um defeito, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Mas para nós podermos contemplar o quadro todo de Deus, amor, nós precisamos entender e contemplar o quadro todo do homem pecador, ou da mulher pecadora, tá bom? Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos. Não há uma pessoa perfeita,
Não há um ser humano que passe um dia sequer sem pecar. Todos nós pecamos diariamente, de diversas formas, de diversas maneiras, práticas, pensamentos, sentimentos, desejos, palavras, comportamento, pelo que usa, pelo que veste. Pecamos de várias maneiras, de várias maneiras. Então todos nascem longe e separados de Deus. Tem uma ideia muito errada de que, eu sou cristão ou crente desde que eu nasci. Crente todo mundo é, até o diabo. O crente é alguém que crê. E Tiago diz que você tem fé ou você crê em Deus, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então não basta só dizer, eu sou crente desde criança, ou eu nasci na igreja. Isso não garante que você é salvo. Nascer na igreja, ou vir de um berço evangélico, de um berço cristão, não significa que você é cristão. Tá? Pro evangelho, ou no evangelho, filho de peixe não é peixinho também. Filho de cristão não é cristão também. Então nós precisamos fazer essa distinção. Não é porque você é filho de um pastor, de uma pastora, de um missionário, de alguém que é cristão de verdade, que você também é. Não é o seu pai e sua mãe que lhe torna cristão. Tá? Mas o que lhe torna cristão é você mesmo se entregando a Cristo. É a entrega verdadeira a Jesus como Salvador da sua vida, como seu Senhor verdadeiro. Alguns outros pensam que ser cristão de verdade é cumprir alguns rituais, ser aos cultos todos os dias. Não, isso não quer dizer que você seja um cristão de verdade. Qualquer pessoa pode ir a um culto, qualquer pessoa pode pregar, qualquer pessoa pode orar, qualquer pessoa pode cumprir os rituais, pode dizimar, pode ofertar, mas não significa que seja cristão de verdade. Então todos pecaram. É isso que eu quero meditar com vocês. Todos pecaram e estão separados de Deus, diz Romanos 3:23. Então essa é a condição do ser humano quando nasce ou desde que nasce, separado de Deus, longe de Deus. Ninguém nasce com Deus, ninguém nasce amigo de Deus, ninguém nasce amando a Deus, ninguém nasce de bem com Deus. Pelo contrário, quando a gente nasce, já nascemos como inimigos de Deus. Nós já somos inimigos declarados do Deus Santo, do Deus vivo. No Salmo 51, verso 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então é um entendimento de alguém que sabia a sua real condição, que desde pequeno, desde que eu nasci, eu sou pecador. Eu sou alguém que nasceu separado de Deus. Eu sou alguém que precisa de Deus. Eu sou alguém que não posso me salvar. Esse é o entendimento desse texto. Sei que sou pecador desde que nasci. Sei que nasci separado de Deus desde o meu nascimento. Nasci longe de Deus. Nasci inimigo de Deus. Eu nasci como alguém desobediente a Deus, como um rebelde, nas trevas, preso por meus desejos, por vícios. Essa é a condição do ser humano sem Cristo. Mas este ser humano, que é pecador desde a nascença, ele pode experimentar o amor de Deus e mudar de vida. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, se você pergunta, quem merece o amor de Deus? A resposta é muito simples e objetiva é ninguém. Ninguém merece o amor de Deus. De fato, não há um ser humano que possa bater no peito e dizer, eu mereço o seu amor, ou eu mereço alguma coisa. Nós não merecemos nada de Deus. E se você quer algo que você merece por seus esforços, é o inferno. É a única coisa que nós merecemos por nosso mérito, pelo que nós fazemos. Algo que é de direito nosso é o inferno, porque nascemos pecadores com uma dívida que não podíamos pagar. Então é isso que você reclama quando olha para Deus, ou quando vai orar e diz, eu quero o que é meu por direito. Você não tem nada de você mesmo que lhe dê direito a alguma coisa de Deus, senão pelo que Cristo fez na cruz. Do contrário, você não merece nada além do inferno. Romanos capítulo 5, ainda, versículo 10, diz assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, isso é, desde que nascemos inimigos de Deus, fomos reconciliados, unidos com Cristo, mediante a morte de seu Filho Jesus, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus. Veja que há um contraste. Inimigo de Deus é quando a gente nasce, porque está longe de Deus. Mas através de Cristo nós podemos ser unidos e tornados então como amigos de Deus. Diz Romanos, se não me engano, nisto temos paz com Deus, através de Cristo Jesus. Então nós nascemos em inimizade com Deus, longe de Deus, separados de Deus,
com um abismo infinito entre nós e Deus, com pecados que nos dão o direito da condenação, do castigo, do ódio severo de Deus. Mas o que é que Deus fez? Mandou o seu Filho para morrer por nós. E por quê? Porque nós merecíamos? É porque Deus olhou e disse, eu vou morrer pelo Evandro, Jesus vai lá, morre pelo Evandro porque ele merece. Eu olhei para o Evandro, gostei dele, é um cara legal, é um homem justo, é alguém que merece meu amor? Claro que não. Pelo contrário, ele olhou para mim, para você, para todos nós, e tudo que Deus contemplou foi uma humanidade caída, pecadora, sem ele, inimiga dele, que só merecia seu castigo. É isso que Deus viu quando olhou a humanidade. Ele olha de lá e vê pessoas falhas, que se corrompem facilmente, que se vendem facilmente, que se entregam ao que é errado facilmente, que traem a ele facilmente. Isso é você e eu. E ainda assim ele decidiu nos amar. Eu sei que você ouve muito aí pregadores dizendo, não, você é um queridinho de Deus, Deus olha para você e ele vê coisas boas em você. O que a Bíblia diz que há no homem? Senão a maldade, que o coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Em que os olhos do homem são voltados para o que é mal, que seu desejo é corrupto desde seu nascimento. É isso que nós vemos na Bíblia. Em Romanos 3:10 diz que não há um justo, não há quem busque a Deus, não há ninguém bom. Jesus diz, bom, só há um que é Deus, que está no céu. Então nós vemos muitas pregações que de certa forma trazem tristeza porque o evangelho está sendo deturpado. Pessoas dizendo, não, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que merece o amor de Deus, você é uma pessoa, olha, muito bondosa, você é uma pessoa... Sempre as pregações, da maioria das vezes hoje, colocam o homem como o centro de tudo. E alguns usam até dizer que o homem é o centro do coração de Deus. Nunca foi, não é e jamais será o homem o centro do coração de Deus. E Deus não faz as coisas para a glória do homem. Algumas pessoas até dizem, não, Deus vai fazer, ele vai te honrar para que todos saibam que você é um escolhido dele. Não, também pode ser isso. Mas o propósito maior de tudo que Deus faz para nós, de suas bênçãos, de seus milagres, de suas maravilhas, de curas, de tudo que ele faz na nossa vida, o propósito maior não é mostrar para as pessoas que nós somos pessoas abençoadas, mas mostrar que o Deus que está na nossa vida é o Deus verdadeiro e que é esse Deus que merece ser adorado. Hoje inverteu-se. As pessoas tiram o foco de Deus e colocam o foco no homem, na mulher, no pregador, na pregadora. E é isso que traz tristeza ao coração de quem leva a palavra de Deus. Saber que muitos estão enganando as pessoas. E pregações como essa, que falam do pecado do homem, que tratam da realidade humana, porque, de certa forma, Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos. E que ele olhou e só viu ossos secos, sequíssimos, diz ainda. E é esse o retrato da humanidade sem Deus. Ossos secos, mortos espiritualmente, longe dele totalmente. Sem Cristo não há vida. Essa é a realidade. Sem Jesus não há vida, sem ele não há verdade e sem ele não há caminho para Deus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Se você quer vida verdadeira, se você quer uma vida liberta de verdade, se você quer realmente que esse vício que manda na sua vida seja deixado de lado, só Cristo para te ajudar. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. O amor de Deus, quem merece? Ninguém. Ninguém merece o amor de Deus. Não merecemos nem 1% do seu amor por causa da nossa condição. Então nós precisamos entender isso. Se eu pulasse aqui e já fosse falar das maravilhas do amor de Deus e o que o amor de Deus opera em nós, eu estaria cometendo um pecado gravíssimo, porque eu não estaria falando para você a verdade da sua condição e da minha condição. Você nasceu longe de Deus, separado de Deus. Você pode fazer coisas boas, você pode dar o seu dízimo, você pode ofertar, você pode fazer tudo o que é considerado justo e aquilo que é de dever de uma pessoa de bem. Mas isso não lhe torna ou não lhe dá o direito de ser amado por Deus, tá bom? Você pode dizer que você merece porque você não entra em confusão, você nunca matou ninguém, você nunca roubou, nunca fez isso e aquilo. Ainda assim, isso não te torna merecedor do amor de Deus. De fato, ninguém vai chegar lá dizendo eu mereço. Ninguém vai chegar lá cobrando ele, dizendo onde é que está aquilo que o Senhor tem para mim, a não ser o inferno. É isso que ele pode dizer para você que cobra tanto a Deus, que joga Deus na parede,
que coloca pressão em Deus dizendo que é agora e que determina. Porque você é filho, porque você não merece o amor de Deus. Você não merece nenhuma bênção de Deus. Você não merece nenhum milagre da parte de Deus. Você não merece nada da parte de Deus, senão o tormento eterno. Mas é isso que mostra a maravilha de Deus. É que nós não merecemos esse amor tão bondoso, tão puro e incomparável. E ainda assim Ele ama. Ainda assim Ele decide agir com misericórdia e com graça. Você só vai contemplar o amor de Deus de verdade. Você só pode contemplar o quão lindo e maravilhoso é o amor de Deus quando você entende que Ele, sendo santo e perfeito, amou o que é profano e imperfeito. Quando um Deus justo e bom amou alguém injusto e mau. Quando um Deus em quem não há mancha alguma, em quem não há pecado, decidiu amar pessoas que só têm mancha, que só têm pecado. Quando você compreende que a luz amou as trevas, tá? Entenda bem isso. Você então vai poder se maravilhar com o amor dele e você vai então ser grato. É impossível não ser grato quando você entende que Deus amou você sem você merecer. E que as pessoas até dizem, você não merece nada de bom, você não merece nem ser amado por ninguém. De fato, nós não merecemos. Mas o nosso relacionamento com Deus não é baseado no que a gente merece e no que deixa de merecer. Não é porque Ele vai me amar mais ou menos, não, é porque Ele decidiu me amar incondicionalmente. É porque Ele olhou e disse, eu vou amar, eu quero amar, eu decido amar. E ponto final, não há nada que possa mudar isso. Não há nada que possa alterar o amor de Deus, porque não está baseado em você e em mim, simplesmente no seu livre amor. Tá bom? Então, essa era a mensagem de hoje, o primeiro ponto sobre o amor de Deus. Quem merece o amor de Deus? Ninguém. Ninguém merece o amor de Deus. Quando é que você vai merecer o amor de Deus? Nunca. Nunca. O que você pode fazer para merecer o amor de Deus? Nada. Qualquer coisa que você faça não é o bastante. Nunca foi e nunca será o bastante o suficiente para lhe dar direito ao amor de Deus. Então por que Deus me ama? Porque Ele quis me amar. Não foi porque Ele viu algo bom em mim? Não, não foi porque Ele viu algo bom em mim, não foi porque Ele viu algo bom em você. Foi porque eu fiz alguma coisa para Ele de boa? Não, não foi por isso que Ele te ama. Não é porque você faz alguma coisa de boa para Ele, não é. É porque eu dou o meu dízimo que Ele me ama? Não, não é porque você dá o dízimo que Ele te ama. Não é. É porque eu vou aos cultos, é por isso que Ele me ama? Não é por isso que Ele te ama. É porque eu canto? Não, não é por isso. É porque eu prego? Não é por isso. É porque eu oro? Não é por isso que Deus te ama. É porque eu leio a Bíblia todos os dias, eu estudo teologia? Não é por isso que Deus te ama. É porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa justa e honesta? Também não é por isso que Deus te ama. Então veja a incapacidade do homem em merecer o amor de Deus. Veja a real condição triste e terrível de todo aquele que não tem Jesus. Ele está longe, é inimigo de Deus, não merece o amor de Deus. Mas ao mesmo tempo uma boa notícia é que mesmo sem merecer o amor de Deus, você pode ser alcançado por esse amor que salva, que transforma e que traz vida eterna. Até o próximo estudo, onde nós vamos estar meditando sobre qual a maior prova de Deus. Ele não só decidiu amar pecadores, mas Ele provou de fato o seu amor para conosco. E não foi dando uma caixa de chocolate, não foi dando um carro, não foi escrevendo uma cartinha. Não, Ele deu a maior prova de amor para conosco. E é isso que nós vamos meditar no próximo estudo. Fique atento. Se você ainda não curte a página, curta a nossa página, compartilhe os vídeos. Eu vou postar também isso aqui no canal, tá bom? O canal que leva o nome da página, canal A Bíblia Fala. E você pode também se inscrever lá, vou deixar o link aqui embaixo. Você pode se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus abençoe você, que esse amor maravilhoso, incondicional de Deus, que você não merece, que nós não merecemos, Ele possa se manifestar todos os dias na sua vida através de Cristo Jesus. E que você seja impactado, que você entenda. E até na sua oração hoje, quando orar, diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu sei que não mereço o seu amor. Obrigado porque o Senhor me ama, mesmo eu todos os dias errando, mesmo eu tendo traído o Senhor. Eu fiz uma coisa terrível, eu cometi um erro terrível contra o Senhor. Como Davi disse, eu pequei contra o Senhor e contra o Senhor apenas. Eu errei tremendamente. Eu cometi uma burrice, Senhor. Eu fiz algo que o Senhor odeia. Mas me perdoa. Me perdoa por isso. E me ajuda a mudar. Me dá força para que eu possa honrar o seu nome de verdade. Para que eu possa ser grato por esse amor incondicional.
Agradeça a Deus por Ele te amar sem você merecer. Agradeça a Ele por derramar bênçãos sobre sua vida sem você merecer. Agradeça a Ele por deixar você viver tantos anos, mesmo sem você merecer. Agradeça a Ele por Ele estar contigo todos os dias, mesmo sem você merecer. Agradeça a Ele pelos milagres que Ele tem feito, mesmo sem você merecer. Agradeça a Ele pela provisão, por providencial que você precisa, aquilo que você necessita, mesmo sem você merecer. Agradeça a Deus pelo amor dele. Diga obrigado por me amar. Obrigado, Senhor. E me ajuda a amar da mesma forma as pessoas que estão à minha volta. E lembre-se, no que se resume o Evangelho, no amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.